1h58, estamos de volta com Visão CNN, sempre aqui contando com a sua companhia, com a sua participação na nossa hashtag do Visão CNN. Lembrando que ficamos ao vivo aqui no Visão até às 3 horas da tarde, portanto temos aí 1 hora de muita notícia, muita análise e repercussão pela frente, até porque assunto não falta, viu? Lula anunciou pela manhã de hoje o nome de 16 novos ministros do novo governo. Até o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin vai assumir uma das pastas. Ele que até então Lula tinha dito que não iria assumir nada, mudou de ideia, agora sim a gente tem a confirmação, a indicação de Geraldo Alckmin para uma pasta. Mas alguns nomes importantes e esperados que apoiaram Lula durante as eleições na chamada Frente Ampla aí, ficaram de fora deste último anúncio. É o caso, por exemplo, de Simone Tebet. E esse é o tema do painel CNN que começa agora. Conversamos com a Gaziela Testa, cientista política da FGV de Brasília, o Rafael Cortes, cientista político e professor do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, e o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Boa tarde a todos, obrigada pela participação. Vou começar com o Renato, quero saber a sua avaliação. Lula deixou então o nome de Simone Tebet para um próximo anúncio, talvez para a semana que vem. Foi uma escolha estratégica, foi uma escolha correta, inclusive, colocar um parlamentar, alguém, na verdade, do PT, para cuidar do desenvolvimento social e tirar Simone Tebet dessa área que era o que ela desejava? Olá, boa tarde a todos, um prazer estar aqui novamente no CNN. Vamos lá, primeiro é necessário dizer o que significa ter um ministério com essa pluralidade toda, pluralidade racial, pluralidade de gênero, ter nomes como de Arielle Franco, nomes como do professor Silvio Almeida. Com relação à principal polêmica, e é uma polêmica que se deu pela ausência e não pela indicação, relacionado a Simone Tebet e Marina Silva, que foram apoiadoras fundamentais para a eleição do ex-presidente Lula. O principal cuidado que tem que ser tomado nessa análise é não colocar Simone e Marina Silva como concorrentes no mesmo cargo. Isso não aconteceu durante a campanha, isso não corresponde à visão que ambas têm. Tenho certeza que o presidente Lula também tem sobre a importância do cargo. Uma composição que tem se ventilado com Marina Silva com status de ministra, sendo a grande responsável pela discussão do clima, o que responde aí a uma demanda do mercado internacional. E Simone Tebet, no Ministério do Meio Ambiente, valoriza a importância já dita pelo presidente eleito que a questão do meio ambiente terá. Duas das principais responsáveis aí pela nova eleição do presidente Lula, ocupando um espaço que ganhará muita importância nos próximos 4 anos. Perfeito. Passo agora a palavra para o Cortes. Cortes, qual que é a sua avaliação? O anúncio de Wellington Dias no lugar de Simone Tebet, a gente sabia, né, que Simone Tebet desejava o desenvolvimento social, essa pasta em específico. É um anúncio, na verdade, que faz sentido a escolha de Wellington Dias? Faz mais sentido para o PT? Como é que fica a situação do PT e principalmente de Lula com Simone Tebet a partir de agora? Em primeiro lugar, boa tarde, Muriel, Graziela, Meirelles, foi um prazer estar conversando com vocês. Eu diria, Muriel, que parte da resposta à sua pergunta tem um pouco a ver com o grande desafio que o presidente eleito teve. Cortes, a gente vai ter que te interromper, peço desculpas, porque nesse momento o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando e deve anunciar novos nomes. Vamos ouvir. Uma viagem por um dia, por problemas burocráticos, é o Marcos Barbosa Pinto. Marcos Barbosa é um advogado que se envolveu muito com a economia, é uma pessoa que eu conheci quase 20 anos atrás. Nós redigimos a 4 mãos a lei das PPPs e a lei do ProUni, na época que eu estava no Ministério do Planejamento e que eu fui incumbido de fazer as primeiras parcerias público-privadas do Brasil. Ele foi inestimável para essa tarefa de criar uma legislação robusta para esses 2 projetos.
Só para vocês terem uma ideia, o ProUni já concedeu alguma coisa em torno de 150 bilhões de reais em bolsas de estudo para jovens de baixa renda. E sem as PPPs, nós teríamos muitos problemas no Brasil, no campo do investimento em infraestrutura. Então, uma pessoa muito exitosa no que fez. Depois disso, ele foi para o BNDES, trabalhou na BNDES Par, e foi para a CVM, trabalhou na Comissão de Valores Imobiliários. Depois foi para a iniciativa privada, se tornou, eu não sei exatamente se sócio da Gávea Investimentos. Hoje tem um escritório de advocacia, e quando eu fui convidado para o Ministério da Fazenda, eu sondei a possibilidade dele voltar para o setor público. E ele topou, e é um grande quadro que nós vamos ganhar aqui, numa secretaria que chamava-se Secretaria de Acompanhamento Econômico e passará a se chamar Secretaria de Reformas Econômicas. Nós temos uma secretaria especial, como vocês sabem, que vai cuidar especificamente da reforma tributária. As outras reformas serão feitas por essa secretaria que o Marcos Barbosa Pinto assume a partir de janeiro. Queria apresentar o Rogério Seron. Rogério Seron, como vocês sabem, a Prefeitura de São Paulo, dos entes subnacionais, é o 4º orçamento da República. Só perde para o Estado de São Paulo, para o Estado do Rio de Janeiro e para o Estado de Minas Gerais. Em 4º lugar, vem a Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo. Além de ter sido secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, um dos responsáveis pelo grau de investimento que a cidade obteve em 2015, e ter tornado a cidade mais endividada do país, credora líquida hoje, um dos poucos entes da federação que é credor líquido, ou seja, o que tem em caixa é muito mais do que suficiente para pagar todas as suas dívidas de curto, médio e longo prazo. Isso é um caso quase que único no Brasil, e o Rogério Seron foi um dos protagonistas dessa proeza. Transformou uma cidade quebrada numa cidade credora. E eu não podia deixar de considerar o nome dele para assumir a Secretaria do Tesouro, porque é a especialidade dele. Aliás, teve uma publicação agora, teve um paper publicado justamente na revista do Tesouro Nacional, e está vindo para chefiar o Tesouro Nacional. Queria apresentar o Guilherme Mello. Guilherme Mello já é conhecido de vocês porque teve uma atuação muito expressiva na campanha de 2018. Quando eu assumi a campanha a presidente, foi o economista que eu designei para representar a campanha nos debates. Teve um desempenho muito expressivo, e agora na transição, junto ao Pércio, ao André Lara e ao Nelson Barbosa, me deu os subsídios necessários, tecnicamente robustos, para fazer a negociação da PEC da transição. Então, o Guilherme teve um papel decisivo, né, em elaborar os argumentos que fossem os mais sólidos para nortear as negociações que eu acabei estabelecendo em nome da equipe econômica para o sucesso que foi ontem no convencimento de quase 370 parlamentares do caminho a seguir no que diz respeito à mudança de regime, né, desse governo, que termina para o próximo governo. E nós tivemos êxito na negociação porque os nossos argumentos eram bons. Se nós não tivéssemos sentado à mesa com a oposição e com a situação, né, com bons argumentos, nós não teríamos procedido ao êxito da negociação. E, por fim, não menos importante, o Robson Barreirinhas. Eu conheci o Robson Barreirinhas, Annelise, prazer em tê-la aqui. Conheci o Robson Barreirinhas na gestão da Marta. O Robson contava com 23 anos de idade e eu o indiquei para ser o chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Finanças da gestão da Marta. Nós saneamos uma dívida herdada da gestão anterior, à época do Celso Pitta, uma coisa extraordinariamente complexa,
para administrar, e o Robson foi meu braço direito em toda aquela negociação que recolocou São Paulo, pelo menos em condições mínimas de governança, que sobreviveu até 2015, quando justamente vencia o contrato da dívida que o Pita tinha assinado. E se não fosse o Seron, a cidade de São Paulo teria quebrado em 2015. Foi a renegociação da dívida que nos permitiu hoje estar na condição de, no caso da cidade de São Paulo, de credor líquido. Então, são pessoas que, apesar da juventude, são pessoas com grande experiência no serviço público, pessoas altamente capacitadas, inteligentes e criativas. E esse quarteto que eu apresento hoje aqui é o que nós precisamos para ter um Ministério da Fazenda cada vez mais eficiente e que busque soluções para os problemas que o país está vivendo. Pessoas testadas, aprovadas, pessoas respeitáveis como servidores públicos, como colaboradores eventuais, mas que têm uma passagem pelo setor público de muita dignidade e de resultados muito palpáveis. Então, uma equipe jovem, é uma equipe que, apesar de jovem, já passou por testes de estresse significativos e vão poder dar uma grande colaboração com a Annelise, com o Galípolo, com o Beca, com o Bernardo Api, né? Está faltando agora eu anunciar o secretário de Assuntos Internacionais. Eu devo me dedicar a isso na semana que vem. Quero tranquilizar também tanto auditores quanto procuradores, as carreiras, né, o Barreirinhas, como vocês sabem, não é auditor da carreira da Receita Federal. Ele vem do município de São Paulo. Mas eu já combinei com ele que os adjuntos serão da carreira de auditor, e ele tem mandato meu para reorganizar essa carreira. Nós vamos enfrentar problemas que vêm sendo postergados ao longo dos anos, inclusive a questão do bônus. Tá aí, portanto, o ministro indicado, né, para a Fazenda, futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começa já cada vez mais a desenhar como vai ser a sua pasta. Todos esses nomes divulgados, inclusive, foram antecipados pela Charás, pela Tainá Farfã e pela Tainá Falcão. As duas trouxeram na manhã de hoje a lista completa desses novos componentes, desses novos membros aí da Secretaria da Fazenda, cada um com seu cargo, e como o Haddad muito bem explicou, também são pessoas que trabalharam com ele, que já vieram de governos anteriores, participaram da gestão do petista em São Paulo, como prefeito de São Paulo, e que agora Haddad traz também para participar da gestão dele como ministro da Fazenda. Portanto, Haddad vai formando aos pouquinhos esse grupo e a gente vai, claro, acompanhar tudo. Esses nomes todos, esses 4 nomes anunciados por Fernando Haddad, todos eles foram antecipados por Tainá Falcão e Tainá Farfã hoje pela manhã. Todos os detalhes e os nomes estão, inclusive, no nosso site da CNN Brasil, com a reportagem das duas. É só conferir por lá. Agora a gente volta para o painel. Vamos lembrar que a gente está com a Graziela Testa, cientista política da FGV de Brasília, o Rafael Cortes, cientista político e professor do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, e o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Peço desculpas, Cortes, acabei te interrompendo. Quero que a gente siga falando sobre isso e sobre Simone Tebet, esse foco, então, de Simone Tebet, e como que pode ficar essa relação dela e com Lula, uma vez que Lula deu o ministério que ela queria tanto, que era desenvolvimento social, para um petista e não para ela, que era, no fim das contas, o que ela realmente esperava, era pegar essa área que cuida aí do combate à fome. Qual que é a sua avaliação, Cortes? Então, Muriel, eu comentava que, para mim, o principal desafio na montagem do ministério é essa relação do PT com das demais forças políticas. Acho que a eleição de 2022 foi menos uma vitória petista e mais uma vitória do anti-bolsonarismo, de oposição ao governo atual. Isso dava uma pluralidade de forças mais relevantes e talvez quem personifique essa dificuldade de encaixar os interesses de um partido, que é um partido muito estruturado, é um partido de político profissional, onde já tiveram quadros importantes ocupando postos em outras áreas da administração pública. Talvez quem trate melhor esse dilema
é a figura da senadora Simone Tebet, que foi uma pessoa super importante na campanha, né, no segundo turno, mas que, por curiosidade, né, representa talvez um perigo ou um risco de uma rivalidade eleitoral dentro do governo. Acho que não é por um acaso que o PT fez o esforço para proteger algumas pastas, e aí o desafio de encaixar a Simone, reforçada pelo fato de que o seu partido, o MDB, tampouco encampou, né, o nome da Simone Tebet, às vezes aparecia como uma cota pessoal do presidente eleito, enfim. Isso dificultou e ainda está dificultando encaixar ela numa pasta de prestígio, mas que não gere turbulências políticas nesse governo que se inicia. Quero saber agora a opinião da Graziella também sobre isso. Obrigada por conversar com a gente, uma boa tarde também para você. Qual que é a sua avaliação? Isso deve afetar a relação de Simone Tebet com Lula? Ela não conseguir a pasta do desenvolvimento social? Boa tarde a todas e todos, muito obrigada pelo convite. Bom, eu acho que a ausência da Simone Tebet, ela vem dentro de outras ausências que são memoráveis até agora também. Quer dizer, onde é que está a coalizão nessa construção ministerial? Foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu vi essa lista. Onde estão os partidos que o PT vai precisar caso ele queira passar a legislação no Congresso? Há duas formas de construção de coalizão no Brasil. Ou por emendas parlamentares autorizativas, que o executivo dá a última palavra, ou via compartilhamento de ministérios. Então, a Simone Tebet, a despeito de ter feito um apoio que foi relevante, inegavelmente irrelevante no segundo turno para Lula, ela é parte de uma possível coalizão com o MDB. Então, eu entendo que o que está acontecendo é que Lula está, em primeiro lugar, forçando o MDB a deixar muito claro que essa vaga é do MDB, não é da sua cota pessoal, como já falou o Rafael, a gente tem colocado. E, por outro lado, está querendo deixar claro que isso é parte da construção da coalizão, certo? Nesse sentido, me preocupa a ausência desses outros partidos que deveriam ou que precisam compor a coalizão caso o PT queira aprovar legislação no Congresso, porque se o PT não for fazer essa construção via compartilhamento de ministério, vai ser uma construção de coalizão muito cara via emenda parlamentar, né? Ainda que essas emendas não vão ser aquele orçamento que é secreto, continua sendo uma forma de gasto público que a gente entende como não sendo a mais eficiente. Então, eu acho que fica essa questão, provavelmente essa turma vai ficar nas estatais, que é o que está restando, a gente ainda tem alguns ministérios relevantes, alguns postos relevantes, mas eu fiquei um pouco atenta a essa questão da construção da coalizão. Eu acho que a Tebet está entrando nesse mesmo bojo. Renato, você concorda que essa questão da coalizão ainda não apareceu? Até a Frente Ampla também não apareceu muito bem nessas primeiras indicações? Vamos entender as etapas aí que o Ministério está sendo formado, né? A primeira indicação foi a do núcleo duro do Ministério, os cargos que eram necessários, inclusive, para aprovar a PEC. Nós temos aí a questão do Fernando Haddad na economia, né? Do ministro da Casa Civil, que vai ser responsável por organizar toda a casa, de Flávio Dino na Justiça. Eram os ministérios chaves aí que vão formar, digamos assim, aquela cozinha do Planalto, somando agora o senador eleito Wellington Dias, que vai tocar a principal vitrine histórica do PT, e o Padilha, responsável pela articulação política. São essas as etapas, né? E entrou aí nessa segunda leva, em especial os aliados de primeira hora do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Esses 13 ministérios que faltam são exatamente os ministérios da composição política, que depende também da indicação desses partidos. Aliás, Lula sempre disse que irá governar principalmente com os partidos políticos. A Simone, vamos lembrar, ela não foi a aliada de primeira hora do Lula. O MDB, que irá fazer as indicações, digamos assim, na cota do partido, fazem parte daquela parcela que resistiu à indicação de Simone. No entanto, a Simone tem uma personalidade própria, um legado
próprio, que se fortaleceu durante a CPI, se fortaleceu durante os debates eleitorais do primeiro turno, né? A indicação da Simone é também uma dívida pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até porque ela não representa uma coalizão parlamentar, não é ela que tem os votos dos deputados e senadores do MDB. Esses votos serão pela indicação do Senado e pela indicação da Câmara que o MDB dará. Agora, fica muito difícil o Lula falar que terá um governo além do PT sem a indicação de Simone Tebet para compor o ministério. Vamos seguir falando então nela, em Simone Tebet, Cortez, porque há pouco o Renato comentava sobre essa possibilidade aí de recriar essa autoridade de mudança climática, autoridade para mudança climática, e essa autoridade seria Marina Silva, uma apuração até que o Gustavo Uribe trouxe para a gente. E aí sim, Simone Tebet seria a ministra do Meio Ambiente e Marina Silva ficaria como essa autoridade. Qual que é a sua avaliação? Faria sentido nesse caso, nesse momento, inclusive, que o Brasil vive? Faria, até porque o grande dilema da Simone Tebet, da senadora, é encontrar uma pasta que trouxesse, que agregasse capital político à sua imagem, né? Essa é uma das razões alegadas, por exemplo, de por que não aceitar ir para o Ministério da Agricultura, dado que, de alguma maneira, é uma pasta que ela já teria, de alguma maneira, um trânsito devido à sua origem do seu colégio eleitoral, e ela quer agregar algo mais forte, até possivelmente pensando no seu futuro político lá em 2026. A pasta do Ministério do Meio Ambiente oferece esse espaço, né, uma oportunidade para tratar de agendas de políticas públicas que foram muito desorganizadas na última administração e que provavelmente vão ser uma das vitrines, uma das principais fontes de preocupação e oportunidades que o governo eleito vai trazer para essa agenda de política pública, e, diria eu, né, talvez aquela que mais potencialize uma agenda de crescimento do Brasil pensando nos próximos 4 anos. Me parece que, nesse caso, o problema não é nem tanto a pasta, e acho que vai dar essa oportunidade que a Simone deseja, é muito mais dessa questão pessoal, de como fazer articulação com a Marina Silva, um nome importante também do ponto de vista político. Acho que tem uma ideia de não gerar nenhum tipo de rivalidade, fazer um acordo que ambas se sintam confortáveis. Acho que esse é o desafio das próximas horas para, eventualmente, esse anúncio ser formalizado na semana que vem. Graziela, claro, desculpa, pode ir. Você me permite complementar essa análise que eu super concordo? Essa solução da autoridade climática separada do Ministério do Meio Ambiente resolve uma série de problemas também. Vamos lembrar que Marina Silva tem um histórico aí de atritos quando foi ministra do Meio Ambiente do primeiro governo Lula, né? Então, ela, como autoridade climática, vai para um tema com menos atritos e com maior potencial da exposição internacional e do reconhecimento internacional que ela construiu durante a carreira. Por outro lado, Simone Tebet, se fosse ministra da Agricultura, por mais que tenha esse histórico do agro, ela enfrentaria uma resistência muito grande, ela teria uma dificuldade de unir o setor, já que foi um dos setores mais bolsonaristas aí nos últimos 4 anos, e a Simone se notabilizou, seja na CPI, seja durante a campanha eleitoral, por ser uma das mais ferrenhas críticas ao atual governo. Ela, no meio ambiente, tem, portanto, uma agenda mais positiva, formando esse princípio de fortalecer aí também o seu legado, a sua imagem pessoal. Me parece que esse modelo de solução política, além de fortalecer a pauta ambiental, cria o melhor cenário de governabilidade para o presidente Lula. Graziela, quero passar a bola para você, para que você participe mesmo. Qual que é a sua ideia? Você acha que faz sentido, então, essa questão de autoridade climática para Marina Silva e aí Simone Tebet como ministra do Meio Ambiente, ou não, ela deveria ir para a Agricultura, Desenvolvimento Social? Qual que é a sua avaliação aí? Olha, me parece que o problema maior de colocar a Simone Tebet no meio ambiente é que isso consolida a ideia de cota pessoal do Lula para ela, porque não é uma pasta que é desejada tradicionalmente por partidos como o MDB.
Então, não resolve a questão da governabilidade. Provavelmente, esse espaço, que seria um espaço que o MDB ia pleitear, segue precisando ser pleiteado em outros ministérios. Essa questão vai se colocar de forma muito pesada quando o governo começar a falar, por exemplo, de reforma tributária, da âncora fiscal que vai precisar ser aprovada até agosto, vai precisar de uma maioria qualificada que vai ser necessário os votos desses partidos. E quando isso for necessário, vai ficar claro que precisa azeitar essa relação. Quer dizer, os ministérios são importantes. É importante distribuir seus apoiadores nos ministérios, mas o ministério também não é um prêmio por ter apoiado o presidente. É preciso que haja um grupo que vem em volta daquela representação que está como ministro ou como ministra. Certo? Então, nesse sentido, eu acho que também chama atenção a questão de gênero. Então, eu não estou falando nem a questão de gênero principalmente do Lula, mas dos próprios partidos políticos, que não apontam pessoas dentro de seus quadros que sejam mulheres. Então, a gente viu uma outra coisa que chamou a atenção nesse último turno, o número reduzido de mulheres, claro, que muito maior em relação ao governo passado, mas a expectativa é que fosse mais e que tivesse no coração, nas pastas relevantes e muito importantes. Então, eu acho que esse é um outro aspecto que tem que ser levado em conta, e eu acho que o PT corre o risco de cometer um erro parecido com o que ele cometeu em outras administrações, de ter uma dificuldade de alocar a coalizão e os apoiadores de primeira ordem, como foi falado aqui, numa mesma construção de governo, numa mesma coalizão, para conseguir os votos que são necessários para conseguir passar agendas relevantes e de mudanças estruturais que vão ser claramente necessárias durante esses próximos 4 anos. Vão ser desafiadores. Eu tenho a sensação que o PT ficou um pouco... saiu com uma impressão um pouco exagerada da sua capacidade de compor coalizão por conta da tramitação da PEC que aconteceu agora, que foi uma tramitação, nunca é demais relembrar, num Congresso que não é o mesmo Congresso do ano que vem. O Congresso do ano que vem é que vai ser o desafio a ser lidado. Renato, o fato de Tebet não ter sido indicada para o desenvolvimento social e o fato dela não ter experiência pode ter pesado para essa decisão também? Ou não necessariamente? Tem mais a ver com a relação que o PT quer criar com essa pasta e com o que ele pode fazer também com essa pasta? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muito mais a ver com aquilo que será a principal vitrine do PT. Quem foi o escolhido foi o Wellington Dias, que poderia ter um ministério que quisesse, né? Podia ser líder do governo, poderia ser ministro da Casa Civil. Ele era da total confiança do presidente Lula. Inclusive, a indicação do Wellington é uma indicação que não deixa dúvidas aí sobre a importância que esse ministério terá e o quanto que é óbvio que esse ministério seja ocupado pelo Partido dos Trabalhadores. Acho que de forma alguma tem a ver com a capacidade da atual senadora Simone Tebet, tem muito mais a ver com a estratégia política de um partido que durante a campanha eleitoral deixou claro que o combate à fome será a sua prioridade absoluta. Aliás, vale destacar que na apresentação dos ministros, agora o Wellington foi o que teve o maior tempo aí de apresentação. Foi o Wellington e foi Margarete, a próxima ministra da Cultura. Margarete falou que terá o desafio de reconstruir o Ministério da Cultura, deixando claro o caminho do próximo governo. Lula até falou, né, que ela vai trabalhar muito agora a partir do ano que vem. Agora, Cortez, quero saber se você concorda com o Renato com relação a essa escolha também do PT, essa escolha de Lula de ter preferido ir para um lado aí de Wellington Dias do que por Simone Tebet, mas também queria que você repercutisse a fala de Lula, porque ele falou o seguinte, depois de indicar alguns nomes, ele falou assim: quem tem expectativa não deixe de ter, porque tudo pode acontecer, ou seja, a partir da semana que vem, muita coisa pode acontecer e talvez nem o que a gente espera possa realmente acontecer e as coisas possam mudar. Qual que é a sua avaliação com relação a essa fala de Lula? O que a gente pode esperar já para a semana que vem, Cortez?
Eu acho que é uma fala que antecipa, né, a repercussão provável, né, se eventualmente a Simone Tebet não estiver no ministério, né? Política às vezes é feita de simbolismo, né? Então a presença da Simone Tebet, ela muito provavelmente vai reforçar bastante esse ponto que a Graziella tocou anteriormente, aliás, com muita propriedade, né, de um governo de frente ampla, né? Então, a despeito da correlação partidária, a ausência eventual da Simone Tebet, ela vai dar essa percepção e muito provavelmente esse vai ser o destaque, por incrível que pareça, né, em meio a quase 40 pastas, uma figura ter um impacto muito relevante. Mas não é por um acaso, acho que a Graziella chamou a atenção para o problema da governabilidade. Eu queria aqui reforçar um ponto, né? Essa construção da governabilidade, ela me parece que tem duas dificuldades adicionais quando comparado aos mandatos anteriores do presidente Lula, né? A primeira delas é de natureza política, né? Então um pouco é esse ponto de que vem lá da eleição de 2022, uma eleição muito apertada, um país muito dividido, o Lula, muito embora vencedor, chega também já, digamos, com um desgaste dos últimos anos, então também não vai ser tão trivial manter essa base aliada de pé e, sobretudo, uma nova correlação de forças entre o executivo e o legislativo, que a gente, para fins didáticos, né, coloca para o debate público como uma certa disputa entre Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi um nome importante na coalizão bolsonarista e que muito provavelmente vai continuar comandando a Câmara dos Deputados nos próximos 2 anos. Então, todo esse entorno político torna mais espinhosa a construção desse mandato. Então, acho que não é por um acaso que, a despeito da importância enorme que a presença da senadora Simone Tebet teve na eleição de 2022, ela ainda não conseguiu um posto, porque a engenharia política para fazer um ministério que tem essa capacidade, especialmente que é uma agenda de reconstrução, o próprio Lula fala reiteradamente que é um governo de reconstrução. Hoje a gente teve a divulgação do documento da equipe de transição chamando a atenção para esses buracos em várias pastas. Essa engenharia é complexa, o que acaba gerando aí um dilema para a escolha da senadora Simone Tebet. Falando em dilema, existe alguma possibilidade, Graziella, na sua avaliação, de Simone Tebet não ser indicada para nenhum cargo? Olha, acho que seria muito mal visto se isso acontecesse, né? E se entender que a frente ampla, a tal da frente ampla que terminou por se unir em torno da candidatura de Lula, em certa altura do final do primeiro turno ou logo no início do segundo, ia ser deixada para trás. E claro que isso é um problema a mais para a construção de governabilidade, então não seria muito interessante. Ainda que cabe observar que essa frente ampla não tenha o número de cadeiras que sejam consideradas relevantes, ela é importante no debate público e ela é importante, inclusive, para construir o resto da coalizão com o Centrão, que é o que tem o número de cadeiras relevantes. Né? Então, eu acho que sim, seria pegaria muito mal se não houvesse a inclusão em algum lugar de Simone Tebet, porque, de fato, como eu já coloquei em outro momento, no meu entendimento, o apoio de Tebet foi fundamental para a eleição de Lula, né? Assim como foi do Partido dos Trabalhadores e de outros, mas o apoio foi fundamental e foi convicto, né? Não foi um apoio pró forma. Então, de fato, seria muito ruim se não houvesse essa alocação de alguma forma na Simone Tebet no governo, mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que realmente segue esse processo de se pressionar o que significa essa indicação de Simone Tebet. Se essa indicação de Simone Tebet é uma cota pessoal de Lula ou se é um papel dentro do MDB. E isso é parte da dificuldade que existe de Simone Tebet conseguir um espaço dentro do MDB. Né? Me parece que o PSDB foi mais rápido em apoiá-la do que o próprio MDB quando da construção da sua candidatura. E essas idiosincrasias que são próprias do MDB há muito tempo já, elas estão se mostrando de forma mais clara agora. Né? Talvez por isso o MDB não tenha tanta vocação
majoritária tenha, sobretudo, uma vocação de ocupação realmente de postos no legislativo, porque assim ele consegue acomodar suas várias alas internas. Então, unir essas alas internas, então aí, um desafio a mais que o presidente vai ter, né? Ele não tem só o desafio de construir com diversos partidos políticos, ele tem o desafio de construir com as alas internas desses partidos políticos, e por isso a minha preocupação de onde é que vai estar essa turma. Eu acho que precisa vir essas surpresas que você colocou para a gente conseguir entender como que vai ser construída essa coalizão para se aprovar essas reformas que são tão fundamentais e já estão atrasadas, né? A gente aprovou agora um orçamento com um monte de gasto que não tem receita correspondente. O que vai ser desafiador vai ser passar essa legislação para conseguir a receita, né? Aprovar gasto não costuma ser um problema no Congresso. Perfeito, esse foi um painel CNN, nós conversamos com a Graziela Testa, cientista política da FGV de Brasília, o Rafael Cortes, cientista político e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, e o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Obrigada aos três pela participação, uma ótima tarde e um Feliz Natal também.